Todos estão bem? Amém? Glória a Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, por favor? Tenho uma palavra para compartilhar com vocês neste dia. E o que nós temos orado é para que Deus ele possa, Espírito Santo, cooperar para que essa palavra ela cumpra o seu propósito neste dia em nome de Jesus. Queridos, você pode pegar a sua Bíblia, nós vamos ler o que está apenas um versículo, em Atos capítulo 13, tá? Atos 13, versículos 36. Eu vou estar lendo uma outra versão aqui, mas você vai acompanhar, você vai entender o contexto, não o contexto, mas o versículo em si, ele está muito claro, tá? Atos 13, 36. Aleluia. Podemos ler? Vamos lá, leia comigo. Nessa versão está escrito assim: isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo entrou em decomposição. Vamos ler novamente, apenas um versículo. Agora dê uma olhada nessa versão aqui que nós temos aqui. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo entrou em decomposição. Ok, queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra neste dia que tem como tema, servindo a minha geração. Tá bom? Faça uma coisa, eu não tenho sempre feito isso, mas eu quero que você, sentado mesmo, curve a sua cabeça por um momento, ore junto comigo. Senhor, obrigado por este dia tão precioso que o Senhor tem nos dado. A Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez e nós devemos nos regozijar e nos alegrar nele. Nós queremos, Senhor, nos alegrar em Ti, por este dia que o Senhor está nos dando e pela oportunidade que o Senhor nos deu para nos reunirmos como igreja para Te cultuar, mas também para ouvir a Sua palavra. Senhor, eu te peço, fale conosco, traga-nos luz, traga-nos entendimento, clareza daquilo que Tu queres falar conosco, que nós possamos sair daqui neste dia com a certeza de que nós ouvimos a voz do Senhor falando ao nosso coração e sabemos que se for uma revelação do Senhor, vai produzir mudança e que isto seja para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, muito bem. Ok, queridos, este versículo, mas embora que ele esteja no Novo Testamento, mas está falando a respeito de Davi, né? E de acordo com o versículo, mas aquilo que a Bíblia nos mostra a respeito da história de Davi, nós podemos confirmar isto que o autor aqui, ele está falando. Ele está dizendo que Davi, ele serviu a sua geração de acordo com a vontade de Deus. Então não estava se tratando simplesmente de uma vontade humana, sabe aquele desejo, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero fazer coisas boas. Não, ele está conseguindo expressar para o ser humano aquilo que era a vontade de Deus. Mas de que forma ele expressou? Servindo. Ele expressou a vontade de Deus, servindo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, que eu quero que você pegue aí, eu vou já voltar para cá. Pegue essa frase, olha que Martin Luther King disse. Ele falou assim: todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Nós vivemos em uma sociedade que não é tão diferente da passada. No que diz respeito a um detalhe, é muito mais fácil nós querermos receber do que dar. Querer ser servido do que servir. Querer mandar do que ser mandado. E se está se manifestando isso na geração presente, não é tão diferente lá do passado. Porque acaba sendo, isso faz parte até da natureza pecaminosa, caída, da natureza adâmica. Eu quero usar como exemplo aqui Davi, porque eu quero que você pegue isso no seu coração.
Você lembra quando chegaram com Jesus dizendo, bom mestre? Jesus pergunta, por que você me chama bom? Bom só existe um, que é Deus. Então é como se ele dissesse, olha, o que eu estou manifestando é apenas aquilo que está no coração de Deus. E ele está dizendo aqui que Davi, vou repetir, eu quero destacar isso aqui para que você entenda bem. Davi, ele serviu sua geração, sim, mas de acordo com a vontade de Deus. Sabe aquele testificar diário? Está servindo a sua geração, está servindo os seus súditos, está servindo o seu povo, mas ele tem aquele testificar. Eu estou fazendo de acordo com aquilo que Deus queria que fosse feito, de acordo com a vontade de Deus. E isso aqui é tremendo nós olharmos para isso aqui. E eu quero pegar isso, Davi, como exemplo e como um desafio para todos nós. Sabe por quê? Porque todos nós somos desafiados pelo próprio Deus a vivermos como servos para a nossa geração. Nós somos desafiados a isso. Porque, queridos, olha, deixa eu lhe dizer, eu tive o privilégio de nascer em um lar que não tinha nada. Pastor, por que isso é um privilégio? Porque hoje eu falo como Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Então, graças a Deus, sabe, quando convidar o pastor para pregar, dizer, pastor, o que o senhor come? Do ar eu não como urubu e da terra o cururu, mas o resto que vem a gente come. Aí você percebe muita gente igual com aquele espírito do rei Saul, depois de rejeitado. Rasga as vestes do profeta, o profeta diz, olha, o Senhor rasgou de ti o teu reino. Ele diz, faz uma coisa, vem comigo diante do povo e me honra diante do povo. Deixa eu terminar bem na foto. Me honra diante do povo. Você entende esse espírito de a gente querer ser reconhecido, querer ser servido, querer receber? Isso é uma coisa muito ruim, que se nós não tivermos cuidado, vai, sabe, está ligado em nós não vamos nos desprender disso. Você sabe, mas tem uma grande pergunta, qual é? O que nós ganhamos com isso? Né? Eu já fiz tanto bem, não recebi nada. Já dei tanto, não me deram nada. O que nós ganhamos em servir o nosso próximo? Eu quero que você caminhe um pouco comigo nesse entendimento, em cima de uma pergunta que eu quero chegar a uma conclusão com você a respeito disso aqui, muito preciosa. Como podemos servir nossa geração, assim como Davi serviu a sua? E eu quero pegar o exemplo de Davi, pegar alguns pontos a respeito dele aqui, para você caminhar junto comigo. Como podemos servir a nossa geração, assim como Davi serviu a sua? Em primeiro lugar, sendo segundo o coração de Deus para a nossa geração. A Bíblia destaca claramente isso. Davi, eu quero ler de novo, olha o que está agora, em Atos 13, agora só o 22. Atos 13, 22 está escrito assim: mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em seu lugar. Deus disse o seguinte a respeito dele: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, ele me obedecerá. Escute, Deus não está dizendo, eu estou levantando um homem perfeito. Não existe isso. Ele disse, eu estou levantando um homem que vai me obedecer. E às vezes a obediência, ela tem um preço, né? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como até Jesus, como homem, ele nunca tinha tido que passar pelo aperto para manter a sua obediência. Nunca tinha acontecido. Ele nunca tinha vivido aqui nessa terra. Mas ele, pelas coisas que ele passou, ele aprendeu essa obediência. Então Davi, ele está servindo a sua geração segundo esse coração que Deus lhe deu. Agora entenda isso aqui, se nós não decidirmos com esse coração obedecer, se não for com esse coração para servir, será somente por interesse, por uma sorte da ganância. Eu vou fazer
Servir alguém sempre pensando no que eu vou receber em troca. Sempre pensando da forma como vão me servir. Eu vou servir agora, mas vamos ver como é que vão me servir depois, né? Eu vou dar agora, bora ver o que vão me dar depois. Então, se for com esse coração, é fora daquilo que Deus planejou. Servindo a minha geração com esse coração, sabe o que significa? Significa ser e viver como alguém que é em Cristo uma nova criatura. Como alguém que teve de fato um encontro pessoal com Cristo. E esse encontro transformou a sua vida. Amém, queridos? Você entende? Então, não vou repetir, não se trata de simplesmente de uma atitude humana, terrena, carnal, mas de algo que nasceu em Deus. Se Davi servia a sua geração de acordo com a vontade de Deus, como é que pode acontecer isso? É a partir do momento em que passamos a experimentar esse novo nascimento através de Jesus Cristo. Porque seria umas coisas estranhas, olha, alguém nunca teve um encontro com Jesus, e essa pessoa está servindo a sua geração de todo o seu coração. E alguém que teve um encontro real com Cristo, não tem esse entendimento, essa revelação de ser para servir sua geração. Aí seria para se estranhar. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que está fora do lugar, não é para ser assim. No Salmo 63, versículo 3, Davi ele diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Então Davi é como se ele estivesse dizendo: olha, eu não sou perfeito, mas pela graça de Deus, eu sou aquilo que eu sou. Pela graça de Deus, eu sou aquilo que eu sou. Você vai ver um Davi que não era perfeito, que foi manifesto as suas falhas, né? Ele falhou, está lá escrito. Isso que eu acho tão tremendo assim também em Deus, que Deus mostrou a fé de Abraão, declarou que era amigo de Abraão, sabe, o Davi segundo o coração de Deus e tantos outros, mas na mesma Bíblia está escrito os pecados de cada um, né? Mostrando que nenhum era perfeito, mas a gente olha aqui que aquilo que a pessoa experimenta em Deus, ela tem condições de começar a viver isso aqui na terra. Vivendo, sabe, servindo a sua geração segundo o coração de Deus para ela. É ser alguém que aprendeu com o Senhor a não se vingar diante das injustiças e traições. Você sabe, isso aqui eu estava refletindo um pouco sobre isso. Servir a minha geração de acordo com o coração de Deus é ser alguém que em Deus aprendeu a não se vingar das injustiças e traições sofridas. Se a gente fosse parar para perguntar, quantas injustiças você já sofreu? Traições. Olhe para Davi. Quantas vezes o rei Saul tentou matá-lo? A única vez que ele pega a sua espada para cortar o manto, já pesou no coração dele aquilo. Foi horrível para ele aquela experiência. Ele disse que o Senhor me guarde. Deus estender a mão para tocar no seu ungido. Mas de repente levanta alguém lá, que é ungido nada, né? É ungido nada, é um pecador, rebelde e tal. Para você pode ser isso. Para mim ele é ungido. Então ele não se vinga, sabe, ele é traído pelo seu próprio filho. Ele prefere fugir do que bater de frente com o filho. O seu exército vai lutar contra o exército do filho dele. Quando o comandante volta e diz: e aí, como é que foi a guerra? Como é que está Absalão? Ele está preocupado com o filho rebelde. Ele não está dizendo: vão lá e matem ele no meu lugar, por mim. Você entende? É alguém que está conseguindo servir de que forma? Perdoando. Amando mesmo quando alguém não merece ser amado. E você sabe que um dia eu falei para uma pessoa, ela estava toda arrebentada, assim, o lar dela todo destruído, a mãe tinha feito coisa, ela estava com o coração tão trancado, cheio de ódio, de mágoas, e ela falando para mim aquilo tudo. Eu falei uma coisa para ela que naquele dia foi um confronto assim. Eu disse: olha, você sabia que a sua mãe não merece ser perdoada por você?
Ela olhou para mim, eu disse, é verdade. A sua mãe não merece ser perdoada por você. Assim como você não merecia ser perdoada por Jesus. Você entende isso? Quando eu olho dessa forma, aí eu vou entender realmente não tem mérito. É favor divino. Você entende? É Deus. Então Davi, sabe, esse coração está conseguindo transmitir isso aqui. Não se deixar também levar pelos maus conselhos. Os seus soldados estão lá, olha rei, o Senhor entregou nas tuas mãos o teu inimigo, vai lá e mata-o. O Davi não está se deixando levar por isso, mas pense, é uma forma dele estar servindo com esse coração. Ele está conseguindo transmitir esse coração para o seu filho Absalão, que se rebelou contra ele. Ele está conseguindo transmitir esse coração para o rei Saul, que está tentando matá-lo. Ele está conseguindo, gente, servir com esse coração do Senhor a sua geração. Então eu quero que você pegue que essas atitudes podem ser demonstrações de como nós podemos estar servindo os outros, com perdão, com amor, sabe, com aquela decisão de andar a segunda milha, aquela decisão de não bater o pó da sandália, é servir com aquilo que Deus tem nos dado. Davi está servindo com o coração que Deus lhe deu, amém? Faz sentido isso para você? Amém? Ele está servindo com o coração que Deus deu para ele, queridos. Guarde isso. É com esse coração que ele está servindo. Primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Segundo lugar, como podemos servir a nossa geração assim como Davi serviu? É vencendo o gigante que a afronta. É vencendo o gigante que está afrontando a nossa geração. 1 Samuel 17, de 48 a 51. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Queridos, a grande pergunta é: qual é o gigante ou os gigantes que têm afrontado a nossa geração? Esse, Pastor Júnior, é externo ou interno esse som? Já cortou, aleluia. Obrigado. Ok. Então, queridos, se a gente não parar e para ter um discernimento para orar, nós não vamos perceber que existem gigantes que estão afrontando a nossa geração. Mas que não estão somente afrontando, que estão amedrontando, que estão vencendo em muitas áreas, em muitos setores. E se nós não atentarmos para isso, eles vão continuar prevalecendo. A exemplo de Davi, gente, aquele homem está lá por 40 dias, 2 vezes no dia, ele está saindo do arraial, se colocando lá na cabeça de um vale, num ponto, e está desafiando a nação de Israel. E não tem ninguém ali para se levantar em nome do Senhor para fazer alguma coisa. E olha aqui, destaque, observação, eram todos guerreiros. Mas ninguém se levanta, mesmo o rei dizendo: olha, eu vou dar minha filha em casamento, eu vou isentar a família de tal homem dos impostos, eu vou honrá-lo. Pergunte quem aceitou a proposta. Ninguém.
Então, quando nós trazemos para os nossos dias, quais são os gigantes que têm se levantado contra a nossa geração? O que eles têm feito? Você sabe por que uma das razões porque eu fiz questão de estar aqui hoje pregando? É porque nós estamos no último domingo de setembro. Qual é o gigante que tem afrontado a nossa geração neste mês? Principalmente nesse mês, me ajude aí. Quem sabe, gente? O suicídio. Muitos não têm noção do tamanho desse gigante. É um gigante tão maligno que ele não entra só no lar dos descrentes. Ele tem entrado nos lares de muitos crentes e infelizmente tem alcançado vantagem. Eu estou lhe dando um exemplo de um gigante que precisa, pelos Davi da atualidade, dos dias de hoje, se levantarem e dizer: olha, tem um Davi aqui. Tem um Davi aqui que está se levantando em nome do Senhor. Meu Deus do céu, acho que você não entendeu. Tem um Davi que está se levantando aqui em nome do Senhor. Esse gigante, ele vai ser confrontado e ele vai ser vencido em nome de Jesus. Queridos, eu poderia dar vários nomes aqui: o suicídio, as drogas, o ocultismo, o assassinato, a violência contra a mulher, sabe, tantos, sabe, o que está sendo feito contra as nossas crianças. Meu Deus do céu, não olhe como simples pessoas, olhe como gigantes que têm se levantado. E se nós queremos estar com o coração para servir a nossa geração, nós vamos precisar nos posicionar com esse entendimento. Porque na medida que nós nos levantamos em nome do Senhor e vencemos um gigante, nós estamos servindo a nossa geração. Amém? E eu quero que você pegue essa frase aqui comigo. Escute: para cada gigante existe pelo menos um Davi que tem sido levantado pelo nosso Deus para vencê-lo. Eu vou repetir, eu quero que você pegue isso comigo. Para cada gigante existe pelo menos um Davi que tem sido levantado pelo nosso Deus para vencê-lo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E olha aqui para mim, você não precisa da armadura de Saul. A armadura de Saul não serve para você. Deus tem as armas certas para você. Deus tem aquilo que é dele para você, para que você vença também, assim como eu também, em nome de Jesus. Você concorda em fé comigo nisso? Amém? Em nome de Jesus. Terceiro, como podemos servir a nossa geração, queridos? Como podemos servir a nossa geração, assim como Davi serviu? Terceiro, levando a presença de Deus para ela. Levando a presença de Deus para a nossa geração. Essa é a excelente maneira que existe de fazer isso. Olha o texto, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Todos nós, eu acredito que a maioria sabe que a arca, no Antigo Testamento, ela representava a própria presença de Deus, né? E a prova disso é quando os filhos de Eli, Hófni e Finéias, estavam totalmente em pecado. Eles acharam que a arca de Deus, a presença de Deus, era como o amuleto da sorte. Então Israel está perdendo a guerra, eles vão lá e pegam a arca da aliança e levam a arca para o campo de batalha. Quando a arca está chegando, o povo vê, o exército vê, todo o exército de Israel começa a jubilar, gritando, aquela alegria. Os inimigos, escute, os inimigos ouvem isso
E eles começam a ficar desesperados, dizendo: ai, quem vai nos socorrer, quem vai nos ajudar? Porque os deuses desceram até eles, estão com eles, nós estamos perdidos. Eles começaram a se desesperar. Mas o que aconteceu? Israel perdeu a guerra, Ófni e Finéias morreram, e a arca foi levada. A esposa de Finéias estava grávida. Na mesma hora que ela ouviu a notícia que a arca foi levada, ela sentiu as dores de parto, teve a criança na mesma hora, e ela nem fez caso da criança. E alguém disse, tipo assim, alguém questionou, não fez nenhum caso, não. Ela colocou o nome daquela criança de Icabode. O que significa Icabode? Foi-se a glória de Israel. Aquilo que Israel tinha de mais glorioso, que era a presença de Deus, ela foi tirada de lá. E pense que um homem, segundo o coração de Deus, ele está disposto a fazer tudo o que é preciso, para que essa glória, para que essa presença ela seja devolvida para Israel. Porque a melhor forma que ele tinha de servir a sua geração, era levando para dentro de Israel a presença de Deus, a glória de Deus. E ele aqui está fazendo, ele teve que pagar um preço, porque olha só, o pecado de Israel foi tão sério, que durou cerca de 60 anos a arca longe, foi muito tempo. Davi pagou um preço alto, Uzá morreu por tentar segurar a arca, ele volta sem a arca, e depois ele ouve essa notícia: olha, o Senhor tem abençoado a casa de Obed-edom, e a tudo quanto ele tem, por causa da arca. E o Davi pega, vai lá e reúne os sacerdotes, sabe, eles vão levando sacrifícios, vão soldados, e eles se unem todos, e começam a trazer de volta para Jerusalém, a arca da presença de Deus. Eles estão trazendo aquela presença gloriosa para lá. Escute, esse é o melhor e o maior bem que nós podemos oferecer para a nossa geração. É a presença da glória de Deus. É a presença de Cristo. Porque por melhores que nós sejamos, nós não vamos, queridos, fazer o que Deus faz. Nós nunca vamos chegar ao nível de ser aquilo que a glória e a presença de Deus é. Nunca vamos chegar nesse nível. Então, o que nós precisamos fazer, sabe, é ter, sabe, conosco de uma forma tão forte essa glória, essa presença em nós, e poder levar isso, e poder chegar com alguém e dizer: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho é mais do que o ouro, é mais do que a prata. Queridos, eu vi uma frase, meditando sobre esse assunto, orando, eu vi uma frase que me chamou muito a atenção. A frase diz assim, é um autor desconhecido, a frase diz assim: servir não é se anular, é transbordar. Isso me chamou muita atenção. Servir não é se anular, é transbordar. É dar do que nós temos recebido, é dar do que nós temos, e é isso, nada mais do que isso. Compartilhar da vida de Deus, da glória de Deus com a nossa geração, é transbordar, é dar daquilo que nós temos. Porque pare para você pensar, uma caixa d'água, ela tem a sua função, distribuir água para todos os compartimentos de uma casa. Mas se ela não tem aquele controle lá, como é aquela boia, né? Que controla, né? Quando enche ela trava. Se ela não tem aquela trava, a bomba começa a encher. E ela começa a transbordar. Escute, o cheio é para distribuir para aquilo que já é normal. O transbordar é o excedente. Você entende? É começar a dar para quem a gente nunca deu. Você entende? É começar a compartilhar com quem a gente nunca compartilhou, gente. É esse que é o entendimento. O Davi, ele não está querendo a arca só para ele. O Davi não está querendo a glória de Deus só para ele. Ele está querendo servir a sua geração com a presença de Deus. Você entende? Ele está querendo servir, sabe, com a presença, com a vida de Deus, com a glória de Deus. Então que isso arda no nosso coração, em nossa geração, no tempo que nós vivemos.
sabe, de poder, sabe, quanto mais nós tivermos de Deus, mais irá transbordar, sabe, o transbordar para a gente poder compartilhar com os outros. Posso ouvir um amém seu? E quarto, como nós podemos servir a nossa geração assim como Davi serviu? Ensinando a amar e a cultuar ao Senhor. Ensinando a amar e a cultuar ao Senhor. E eu tenho um texto aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Olha o que está escrito na VFL, está escrito assim: tome muito cuidado quando você for adorar a Deus. É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios como qualquer que carece de entendimento, que continuamente faz o mal e não percebe. Ele está dizendo, tenha muito cuidado quando você for adorar a Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus, lá no deserto, ele disse, quando ele quis que Satanás, através de uma proposta, o adorasse, se prostrasse e o adorasse, ele disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Queridos, a grande pergunta é, como tem sido o nosso culto a Deus? A forma de eu cultuar a Deus. E não se tem a ver com a casa de oração, mas tem a ver com o meu secreto lá em casa, mas tem a ver com o meu culto lá na minha empresa, lá na minha faculdade, na rua, aonde eu estiver. Por que eu estou usando isso também como exemplo? É Davi. Imagina Davi, quando você lê o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, você vai perceber um Davi, aos olhos de hoje, um Davi carnal, um Davi não muito crente, um Davi meio desviado. Como? Que o Davi, ele está entrando, gente, ele está tão feliz, mas ele está tão feliz com o retorno da glória de Deus, da arca de Deus para Jerusalém, que diz a palavra que quando ele está entrando na cidade, gente, ele já vem pelo caminho, o homem vem dançando e saltando com todas as suas forças. É essa a expressão que é dada, com todas as suas forças. É desse jeito que ele vem dançando. E ele destaca uma coisa para sua mulher que depois o julga. A Bíblia diz que ela está lá na janela, com muito amor, sem querer ofender o seu irmão, diga, não seja um observador na hora de cultuar o Senhor. Porque se você não estiver no mesmo fluir do seu irmão, e ainda vai julgar o outro. O homem está vindo cheio da glória, cheio da presença, e a mulher dele está lá da janela, lá, bonito, se agindo como um vadio. Olha a expressão, como um vadio qualquer, gente. Para quem ela usou isso? Para o rei, marido, rei de Israel. Você sabe o que ele diz para ela? Na presença do Senhor, eu tenho me alegrado. E mais desprezível ainda eu me tornarei diante dessas mulheres que você falou aí. Você sabe alguém que está vindo transbordando? Eu estou vindo cheio da presença, cheio da glória, mas eu estou levando para a minha geração, porque eu quero servir a minha geração com a glória de Deus, com a presença de Deus, com a vida de Deus. Eu quero que ela transborde também com aquilo que está transbordando em meu coração. Amém, amados? Salmos capítulo 122, versículo 1, na versão A Mensagem. Quando eles disseram, vamos à casa do Eterno, meu coração pulou de alegria. Eu estava pesquisando uma versão, eu acho muito tremenda essa versão. Está aí a versão? Não, esse texto não. Acho que não, né? Tá ok. Perdão, se você quiser anotar depois para você ver, Salmo 122, versículo 1, na versão A Mensagem, diz assim, quando eles disseram, vamos à casa do Eterno, o meu coração pulou de alegria. Bora para a igreja? Meu Deus, de novo.
Não, vamos deixar para outro dia. Vamos assistir daqui mesmo. Tem um canal que passa direto. Como nós estamos cultuando a Deus? O que nós estamos transmitindo? Nós estamos conseguindo servir a nossa geração com aquilo que de Deus nós temos em nós? Aquilo que nós podemos estar transmitindo para os outros? Ensinando ela a amar através da nossa própria vida. Preste atenção nessa frase aqui. Servir é tomar a nobre decisão de ser bênção para o nosso próximo. Vou repetir, servir é tomar a nobre decisão de ser bênção para o nosso próximo. Vai comigo, Atos 13, versículo 36. Atos 13, 36. Isto não era, estou repetindo o texto inicial, isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo entrou em decomposição. Quem era Davi? Aqui eu quero entrar num ponto muito importante que eu quero chamar a sua atenção aqui. Estou caminhando para o final da palavra, tá? Preste atenção, quem era Davi no Antigo Testamento? Davi, além de ser tudo que eu lhe apresentei aqui, mas eu quero chamar você para algo aqui muito importante. Davi, no Antigo Testamento, ele era um tipo de Cristo. Isso aqui eu quero compartilhar com você, eu quero chamar a sua atenção para algo que eu quero falar aqui. Escute. Quando a gente diz que Davi era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ou seja, Davi, ele era uma figura representativa ou simbólica no Antigo Testamento que Deus projetou para prefigurar algo que iria acontecer no Novo Testamento. Ou seja, ele estava prefigurando Cristo. Pastor, como assim? Me explique. Caminhe comigo aqui nesse entendimento. Escute aqui. Davi era filho de Jessé, correto? Mas você acredita que tem um questionamento sobre isso? Alguns acham que Davi era um filho bastardo. Tem gente que acha que Jessé pulou a cerca e gerou Davi fora do casamento. E uma das razões que eles alegam é que o Jessé apresenta todos os filhos para o profeta e deixa o mais novo esquecido lá. Se o profeta não pergunta, ainda tem mais algum filho? Sabe aquela? Já ia esquecendo. Tem um lá no campo. Não quero bater nessa tecla, mas eu quero despertar para você entender isso aqui. Onde é que está isso aqui? Lembra? Davi, um tipo de Cristo. Davi, filho de Jessé, que existe essa suspeita. Não quero entrar no mérito da questão. Jesus, filho de José. Jesus era filho de José mesmo? Biológico? Não. Adotivo. Pegou aqui? Davi. Ok? Davi e Jesus, ok? Davi foi um rei com um coração de servo para a sua geração segundo a vontade de Deus. Cristo foi o rei que se fez servo segundo a vontade de Deus para a terra. Entende essa comparação? Davi foi o rei ungido do Senhor. Cristo, o Messias, o ungido do Senhor que veio a este mundo. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, bem rápido. Está escrito a respeito de Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungido do Senhor, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Amém. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. Diga ao assistente. Você vai já perceber do que eu estou falando. Ao assistente. E sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele está dizendo: você sabe o ungido? Sou eu. O Espírito do Senhor está sobre mim.
Ele me ungiu para ser isso que Ele planejou para você. E para selar isso, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eu quero ler o penúltimo texto aqui para você aqui. Não, o antepenúltimo. Eu vou ler alguns textos para você. Marcos 10, de 41 a 45. É importante você ver isso comigo. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vós, alguém poderia dizer um amém? Obrigado pela ajuda, mas pode ser melhor. Entre vós, porém, será diferente. No que, Jesus? Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Com quem Davi aprendeu a ser um servo para a sua geração? Davi é apenas um tipo, Cristo é a realidade. Davi era apenas uma sombra, Cristo era a realidade daquilo que havia de vir, daquilo que havia de ser. Queridos, a palavra servido ou servir, olha o que significa, é bem longo esse significado, mas é importante você entender. O que significa ser servido? É uma palavra no grego que é uperetes, que significa criado, meu criado, vem cá, um criado, remador de baixa categoria, remador subordinado, qualquer que serve com as mãos. No Novo Testamento, fala dos empregados ou serventes, dos magistrados, dos atendentes de uma sinagoga. Lembra? Pedi para você repetir? Atendente de uma sinagoga. Jesus está lá, o atendente deu o livro de Isaías, depois ele devolve o livro para o assistente, tá? Continue aqui comigo, tá? De alguém que ministra ou presta serviços, alguém que ajuda outro em algum trabalho, assistente do pregador do evangelho. Agora, preste atenção aqui, que a palavra, Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Você sabe o que ele estava dizendo? Para vocês, eu sou um assistente. Para vocês, eu sou um criado. Eu sou um remador de baixa categoria. Olha o que significa, eu fui pesquisar aqui, o que é um remador de baixa categoria? Refere-se historicamente a um escravo ou forçado que remava na parte mais baixa e desumana de um porão de um navio. Uma punição comum no Novo Testamento. O termo grego utuperes descrevia esses indivíduos presos a uma vida de trabalho forçada e sem reconhecimento, sendo a punição irreversível e que durava até a morte. Para você entender melhor o que eu estou querendo falar, libera esse texto aí. Filipenses capítulo 2. Versículos de 5 a 7, preste atenção. A atitude de vocês deve ter a atitude que vocês devem ter é a mesma que Cristo Jesus teve. Embora em sua natureza, ele nunca tenha deixado de ser divino, ele não estava interessado em agarrar-se à sua igualdade com Deus. Em vez disso, ele se esvaziou, tomando a natureza de um servo, no original de um escravo, tornando-se semelhante a um ser humano. Então, quando você olhar para a figura de Cristo, por favor, de alguém que foi um servo, olhe e pense no sentido original. Um remador de baixa categoria.
de alguém que se sujeitou tanto, sabe, que se esvaziou de tudo, assumiu a forma humana e veio para colocar o avental, veio para se vestir como um servo, como um assistente, que não estava para mandar, que não estava para pedir, estava para dar, estava para dar. Ser um servo para a sua geração significa se revestir da mesma atitude que houve em Cristo. Significa se revestir da humanidade e da humildade de Cristo Jesus. Significa vestir o seu avental e decidir servi-la de todo o seu coração. Eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero concluir com isso aqui, por favor. Fique de pé. Libera esse texto para mim de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, 11 e 12. Escute bem. Eu quero que você leia esse texto comigo com a sua mão assim, por favor. Faça assim, ó, aqui, ó, assim. Pode olhar para mim, eu vou ler aqui, eu quero que você me acompanhe com as mãos assim. Escute bem. Deus concedeu a cada um, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então fale de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Você entende? Ele diz, olha, Deus concedeu um dom a cada um de nós. Use corretamente aquilo que Deus confiou para você. Use, porque ao usar corretamente, mas com um propósito, qual, pastor? De servir uns aos outros. Sabe, é tão ingrato eu orar para Deus, Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá. Aí no final das contas, Deus não é glorificado naquilo que Ele me deu. Na medida em que servimos a nossa geração segundo a vontade de Deus, escute, o que nós conseguimos revelar? Nós conseguimos revelar o Cristo que habita em nós. Ninguém não é tão grande a ponto de não conseguir se curvar para servir o seu próximo. Ninguém não é tão grande a ponto de não conseguir se curvar para lavar os pés do seu próximo. Então, nós somos nesse dia desafiados a ir além do que nós temos ido, a manifestar, não apenas através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes, o Cristo que está em nós. Alguém está me entendendo aí? A respeito de Cristo está escrito: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pastor, a partir de que momento isso aconteceu? A partir do momento em que ele se esvaziou e se tornou servo. Foi a partir desse momento. Escute, eu quero lhe dizer: aonde é que está o meu e o seu avental? Onde é que está a minha e a sua panela, a bacia e a sua toalha?
não é para servir quem eu escolho, é para servir aqueles que Deus me dá a oportunidade de servir. Pastor, o que eu ganho com isso? Libera esse último texto, por favor. João capítulo 12, versículo 26. Jesus disse: se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para quê, irmãos? Prontos para servir. Ponto. O meu Pai, o Pai honrará e recompensará quem me servir.